Então, primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas para o Chris Marion, que esteve conosco no seminário que foi realizado nos dias 26 a 28, no Rio de Janeiro. Né? E aí eu vou fazer um breve comentário sobre o seminário, né, como os trabalhos transcorreram. Né? O seminário teve uma demanda de participação muito acima do que a gente previa, né? Então tivemos quase que 500 inscritos, né, para um seminário específico ligado à gestão de risco de incêndios. O Chris falou que nunca viu uma coisa assim. Foi de fato muito surpreendente, né? Claro que a gente deposita esse interesse a partir do impacto que foi para todos nós profissionais de museus e de patrimônio o incêndio do Museu Nacional em setembro do ano passado, mas entendo que não só. Né? Então, um pouco os meus comentários vão ser aí um pouco um compartilhamento dos trabalhos do seminário, né? E também um pouco levantar algumas questões para a nossa reflexão em torno, né, da necessidade de avançarmos na perspectiva de proteção do nosso patrimônio, em específico do patrimônio museológico brasileiro, né, que a gente sabe que é um contexto bastante desafiador, transversal, que pressupõe articulação, né, das redes profissionais, mas também das instâncias governamentais, né, de forma que, de fato, a gente possa promover um avanço efetivo e significativo necessário, né, até como resposta de todos nós após o incêndio do Museu Nacional. Então, eu queria fazer uma breve apresentação do Chris Marion, agradecer primeiramente aos nossos anfitriões, o Instituto de Estudos Brasileiros, na pessoa do Martin Grossman e da Isis Baldini, né, que tem aqui um grupo de pesquisa que tem promovido um conjunto de encontros muito significativos, né, voltado aos profissionais da área de conservação em específico, mas de preservação e proteção do patrimônio de forma geral. E queria agradecer à Embaixada e ao Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, que viabilizou a presença do Chris Marion, não somente no seminário no Rio de Janeiro, mas também, né, aqui neste encontro na Universidade de São Paulo. O Chris Marion é consultor de gestão de risco de incêndio, com foco na proteção do patrimônio cultural e estruturas históricas. É fundador e presidente da Marion Fire and Risk Consulting, especialista da National Fire Protection Association e membro da National Fire Heritage Center Board of Directors e membro da SFPE. Trabalha com foco na conscientização, na capacitação e na disponibilização de estratégias de informação de riscos sustentáveis e econômicas, integrando tradições locais, métodos e pessoas no desenvolvimento de soluções para a efetiva proteção do patrimônio cultural para desastres. Welcome. Obrigado. Quero agradecer pela sua gentil introdução, quero agradecer à universidade e o tour que me deram hoje à tarde. E quero agradecer o consulado e a embaixada americana que me trouxe ao Brasil e que me fez parte desse trabalho. E eu quero agradecer quem está aqui por terem tirado do seu tempo para me ouvir. Só para ter uma ideia geral, tem muitas pessoas que trabalham com museus, outros com patrimônio público, em gestão, arquitetos, engenheiros. Eu queria saber quem é a plateia aqui hoje. Se tiverem perguntas, podem me interromper, por favor. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pelo contrário, eu gosto de interação. Muito bem.
Todos podem ver, enxergar bem, ouvir a tradução? Eu gostaria de falar sobre o seguinte, eu gostaria de falar um pouco de maneira mais ampla, em termos, uma visão geral do patrimônio cultural e desastres. E depois eu queria falar um pouco para entendendo melhor os incêndios. E eu pensei que nós lemos muito sobre os incêndios nos jornais, é o incêndio que já ocorreu. Eu acho que precisamos entender um pouco mais sobre o incêndio, a dinâmica e como isso se relaciona a outros sistemas, como os bombeiros conseguem ajudar, os primeiros socorros. Então, nós precisamos. Por que nós queremos fazer coisas para prevenção e mitigação? E eu espero que seja do seu interesse. E são algumas ideias, e depois eu vou abrir para vocês falarem também. Vamos pensar o que podemos fazer em seguida, o que deveríamos fazer com os recursos que nós temos, que tipo de coisas são eficazes do ponto de vista de custo. Então, nos últimos 100 anos, aqui vocês podem ver e vocês podem imaginar o que nós temos passado. A ocorrência de desastres naturais aumentaram, começando em 1900, de 10, mais ou menos, que ocorria por ano, até nós já estamos no 400 ou 500, o número de acidentes, desastres naturais por ano. 700 mil pessoas morrem a nível global por causa de desastres naturais. Há 1/4 bilhão de pessoas que sofrem impacto desastres. As pessoas são impactadas de uma maneira ou de outra. Com isso, falando dos impactos, nós podemos ver o nosso patrimônio cultural, que seja terremotos, tsunamis, deslizamento, furacões e tsunamis. Uma outra coisa que nós vivenciamos nos últimos anos, que provavelmente acontece há séculos, mas nós vimos na última década ou dois, são simplesmente atos contra propriedades, monumentos, estátuas e outros do patrimônio cultural, como os Budas de Bamiyan, os túmulos em Timbuktu e muita coisa no Iraque e na Síria que foram totalmente destruídos. E o foco era esse, o que representa para culturas as mais diferentes. Então, o que nós temos no futuro? Vocês viram a curva e provavelmente vai continuar aumentando, especialmente com a questão de mudanças climáticas e desastres relacionados com o clima. E isso aumenta o número de eventos, os impactos no legado e do patrimônio cultural, que também aumenta ano a ano. Então, o que nós podemos fazer para proteger o nosso patrimônio cultural e as estruturas? Não sei, vocês conhecem isso aqui em termos de processo de redução de risco de desastres? Nós esperamos que no início, as medidas de mitigação são implantadas, que seja para prevenir que algo ocorra, como um incêndio, ou medidas de mitigação, que podem ser sistemas de detecção, podem ser sistemas de sprinkler ou outras coisas. Então, na primeira fase, por assim dizer, queremos fazer a mitigação do evento. Uma vez isto aqui implantados são as coisas físicas na edificação. Depois, o preparo, o treinamento, treinamento de evacuação de prédios, e depois esperamos que não se ocorrer um incêndio, ao período de resposta. O período de resposta pode ser segundos, se for, por exemplo, uma explosão, pode ser algo que possa durar alguns minutos, pode ser horas ou dias, e também terremotos que podem ocorrer. Depois desse período de resposta, os bombeiros fazem o trabalho que eles devem fazer em termos do lado de vidas e de estruturas, e depois vamos entrar no período de recuperação e depois voltando para nas condições, por assim dizer.
Mas isso é algo que deveria sempre ser examinado e estudado, não é uma coisa que você desenvolve e deixa na prateleira, não. Precisa sempre fazer uma revisão, novos treinamentos e novos drills, que são ensaios, né. E nos últimos anos também com isso nós fomos de ter esses desastres e entramos na área de resposta e recuperação. E as coisas continuam acontecendo, tem havido muito mais um movimento em termos de desastres globais, passando mais para subindo aqui para limitar que as coisas ocorram, reduzir o impacto de vários desastres. Por exemplo, terremotos não podemos impedir que ocorram, mas a gente pode melhorar a segurança das edificações. Então, nós temos visto uma mudança em termos de conseguir a prevenção e mitigação e tentar reduzir o impacto dos mesmos. Então, com isso, mais um passo adiante no processo é simplesmente vendo, identificando o projeto, a informação específica do que queremos fazer, quem são as pessoas envolvidas, quais são os requisitos, quais são os recursos, qual é a data de programação para tudo isso e entender quais são nossas metas, o que queremos fazer a vida, proteger a vida das pessoas e proteger os bombeiros também, mas também olhando em como proteger a edificação, o trabalho de arte e o conteúdo. E aí vamos entrar mais em detalhe, porque se você disser, não, nós não vamos permitir danos de maneira nenhuma, tem um custo altíssimo, mas quanto que nós temos, do que nós dispomos e o que nível isso vai nos dar em termos de proteção e nos proteger de que prejuízos. Mas é interessante ver que depois de que acontece um incêndio, o que sobrou em termos de documento, quais foram os danos e que tipo de danos. Alguns danos impactam certas coisas. Se há, por exemplo, quando há um incêndio, há ácidos que são liberados que afetam as pinturas, as obras de arte, que estragam. Isso não é aceitável. Então, é preciso entender qual é o nível aceitável de danos que são aceitáveis ou não aceitáveis e precisamos ter certeza como não passar daquele limite. A partir daí, vamos ver os vários perigos, entender se é só incêndio que nós estamos falando, temos que nos preocupar com inundações, terremotos, terremotos sempre, depois de um terremoto, há incêndios. Quando há um terremoto, os sprinklers são afetados. Então, entendendo qual é o perigo para ver a rapidez, a velocidade que pode ocorrer um incêndio, são as coisas mais importantes que nós precisamos compreender. E passando daí, nós podemos ver, bom, isto aqui são os danos aceitáveis, isto é o perigo e vamos ver a velocidade que o incêndio vai crescer. Aí podemos medir como nós vamos impedir que isto aconteça e os vários sistemas que nós precisamos implantar para cuidar disso. Então, não é tanto olhando, vamos dizer, de uma abordagem de risco para entender qual é o risco e qual seria o resultado, e poderíamos tomar melhores decisões para entender isso e entender onde nós vamos investir os nossos recursos. Os códigos de construção muitas vezes são muito positivos, mas sempre focam na vida, da segurança da vida dos seres humanos, mas não se preocupam com as obras de arte e as coisas dentro do peixe. Então, quando está, não, minha construção é de acordo com o código de obras, vocês precisam entender o que isso significa. Não significa que o código existe para proteger os seus arquivos, documentação, obras de arte e o seu prédio histórico. Podem, até certo ponto, mas é importante ver ao próximo nível para ver o que isso realmente significa e o que o Código de Obras vai realmente proteger. Então, aqui eu vou mostrar fotos aqui, nós já falei sobre isso, a questão de temperatura, umidade que ocorrem durante um incêndio.
Então, quando nós olhamos ao incêndio especificamente, é um equilíbrio sobre o que nós podemos fazer no prédio e uma parte é limitar que ocorra o incêndio, com que rapidez pode crescer e tentamos administrar isso de um lado e reduzir o máximo possível. Do outro lado da gangorra, temos separação de incêndio para conter o fogo ou mantê-lo fora de certos espaços. Temos detecção, sistemas de alarme, nós temos sistemas de supressão, a gestão de fumaça e equipamento para que os bombeiros possam apagar o fogo o mais rápido possível. São muitas coisas, não significa que temos que fazer tudo, mas às vezes nós podemos compensar. Não temos dinheiro para sprinkler, mas podemos fazer mais separações no edifício para que o incêndio não consiga espalhar tanto e vai dar tempo para os bombeiros chegarem. Em termos dos benefícios, um resumo dos benefícios, algumas coisas são resultado de entender os objetivos e o que nós estamos tentando fazer em termos de produção, poder entender um pouco sobre a evacuação do edifício, ter certeza que as pessoas consigam sair da edificação, e decisões de risco informado podem ser tomadas pelas partes interessadas e soluções econômicas para serem definidas e implantadas. E, finalmente, nós não temos recursos infinitos, então, muitas vezes, as verbas são limitações. Então, esta é uma maneira de nos ter informação a nível de custo-benefício com relação aos recursos para proteger os nossos prédios que são patrimônio tombado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o incêndio, fogo, o que acontece no fogo e por que certas coisas são muito importantes. Então, nós temos aqui na linha horizontal é o tempo e o incêndio, o fogo continua a crescer. Na vertical é o tamanho do fogo, que cresce, cresce, cresce. Ele não cresce de forma linear, ele aumenta de maneira exponencial. Então, cada vez o tempo dobra e o incêndio cresce por um fator de 4, então você vai de 2 minutos para 4 minutos, você está dobrando o tempo. E o fogo poderá ir de 2 megawatts para 8 megawatts no mesmo tempo, num fator de 4, quando você dobra o tempo. Então, se não houver nada para segurar o incêndio, sem supressão nenhuma, isso vai continuar crescendo. E aí, com a chegada dos bombeiros ou dos sprinklers em funcionamento, isso vai diminuindo. Então, acho que aqui dá para vocês verem. A nossa intenção é que o fogo fique o menor possível, então o tempo é um componente extremamente importante. O que nós vamos fazer é detectar o incêndio, vamos notificar o staff, notificar os ocupantes, as pessoas que vão responder ao incêndio, os bombeiros. Tem um tempo que leva aqui em São Paulo, os bombeiros vêm, as pessoas que podem chamá-los de moto, talvez, ou leva minutos, não é, para que cheguem os caminhões de tanques de água dos bombeiros, e isso leva um certo tempo aqui em São Paulo. Então, vocês podem imaginar que cada um desses leva tempo. Parece muito tempo para a operação de um detector de fumaça ou para os bombeiros se vestirem, prepararem com todo o equipamento e subir no caminhão e chegar aqui. Mas se você põe tudo numa planilha e começa a atribuir 25 minutos, começa a somar o tempo e você diz, bom, onde é que nós estamos? São 10 minutos, 20 minutos, você vai de 10 para 20 minutos e se tiver trânsito, e o fogo está dobrando de tamanho, continua crescendo. Então, examinando tudo isso e diminuindo em tempo, é importante examinar como vamos responder esse tempo de resposta para os bombeiros chegarem jogando água no fogo, para que ele comece a diminuir. Muito importante examinar, saber quanto tempo vai levar e o que atrasa para conseguir chamar os bombeiros e tomar
medidas. Em termos de detecção, se você tivesse alguém que pudesse detectar, ver ou sentir o cheiro de um fogo, é a coisa mais rápida. Detectores detectam fumaça, eles talvez levam um pouquinho mais de tempo, mas sem detecção nenhuma, você não sabe quando que alguém vai passar e as chamas já estão saindo pelas janelas, e aí isso pode ser às 3 horas da madrugada e não ter ninguém lá. Então, uma outra coisa que é importante compreender, vendo o incêndio e como o incêndio é apagado. Em termos de física e ciência, tudo se comporta dessa maneira. Então, se houver um fogo, produz um certo calor que precisa absorver X de água, X de energia para que o incêndio se extingua. Dado o tamanho do incêndio, isso volta à ciência e física. Qual é o volume de água que nós vamos precisar para apagar o fogo? Então, vocês imaginam, um pequeno fogo, o extintor de incêndio consegue apagar um pequeno foguinho que está começando. Se começa a aumentar, tem ali o extintor, aí numa área rural, tem um certo tamanho que as pessoas conseguem. Existe só X pessoas, poucas mangueiras e pouca água, geralmente no interior, em pequenos vilarejos. Agora, cidade grande é a mesma coisa, Londres, Nova York ou São Paulo, tem X equipamentos, X água e X bombeiros. Então, são limites, e muitas vezes vocês vão ver que eles jogam água, mas também estão tentando apagar o incêndio, mas também estão protegendo os prédios vizinhos, porque senão o fogo pula para o lado. Só porque os bombeiros apareceram não significa que eles vão conseguir apagar o fogo, depende do tamanho, depende do acesso que eles terão ao prédio e à volta do prédio. Aqui, para dar um exemplo, isso aqui é em Quebec, isso é alguns anos atrás, é homenagem militar, estavam fazendo trabalho de restauração, às 9 horas da noite surgiu um incêndio. Vocês estão vendo aqui? O prédio estava totalmente tomado pelo fogo. Isso aqui era só olhando. Quebec é uma cidade relativamente grande, com bombeiros excelentes e muito equipamento. Vocês estão vendo, tem 9 mangueiras com 9.000 litros por minuto, água sendo jogada, foi no meio da cidade e foi um tempo de resposta muito rápido. E isso aconteceu no final do dia. Não significa que eles não tivessem a capacidade nem a expertise, não. Foi o tamanho do incêndio comparado com a água que saía pelas mangueiras. Então, é um prédio muito grande, mas não é enorme. Mas para lhes dar uma ideia, muitos danos podem acontecer, mesmo os bombeiros chegando. Isso aqui é na Coreia do Sul, em Seul. Isto aqui é o principal monumento dentro da Coreia do Sul. E um fogo criminoso ocorreu no meio da cidade. Os bombeiros responderam logo, eles acreditavam que tinham extinguido o fogo, mas como vocês podem ver, eles achavam que tinham tudo sob controle, mas não. Houve uma área que eles não conseguiam ver porque estava cheio de fumaça e o fogo basicamente continuou na ignição e simplesmente explodiu. Então, vocês estão vendo, os bombeiros estão lá, eles achavam que estava tudo sob controle, mas o fogo cresceu, cresceu. Vocês estão vendo toda a água, todo o aparelhamento está lá, vocês estão vendo a água vindo de cima, mas tendo isso lá, era uma coisa assim devastadora. Eu vou tentar mostrar esse vídeo depois, se não se preocuparem, porque eu não sei se vai funcionar o vídeo aqui, porque muitas vezes a gente vê um incêndio, mas eu quero que vocês observem a velocidade. Isso foi um teste de incêndio feito numa sala pelo Instituto Nacional de Padrões e Normas, começando com uma árvore de Natal no canto. Em 5 segundos, vocês estão vendo o que está acontecendo. Isso aqui foi 10 segundos e aqui
20 segundos estamos criando tanta radiação do nível superior para já a ignição atingiu o sofá e todo o carpete. Isso foi 30 segundos para chegar a esse tamanho, indo da árvore de Natal à sala inteira. É extremamente rápido. Quando a gente fala de 1 minuto ou 5 minutos para os bombeiros ou 2 minutos para evacuar um prédio, o incêndio não espera nada, né? Eles vão continuar crescendo e espalhar. Então, dali, vamos olhar os fios em comum, mais as fontes de ignição internas e ver que tem muitas coisas assim comuns, 10 ou 12, que são comuns a todos os incêndios, sempre se repetem. E é interessante para compreender que são estas as coisas que normalmente acontecem e como nós vamos atacar isso e ver historicamente o que está acontecendo. Para começar, olhando vários tipos de fontes de ignição. Nós sabemos estatisticamente que se alguém fumar um cigarro elétrico, chama, qualquer coisa, cozinhando com gás, são fontes de ignição dentro dos prédios históricos de patrimônio cultural. Então, as luzes, você veja aquela luz ali está próximo demais a uma cortina de seda. Eu não estou dizendo que a gente não deve iluminar ali, só que está perto demais. Temos que ver os riscos, quais são os perigos e a vulnerabilidade. Estar ciente, olha, tudo isso poderia começar um incêndio. Precisamos tomar uma medida ou está tudo ok? Chamas abertas, a gente não pode dizer nas igrejas que não podem ter velas porque podem causar um incêndio, mas a intenção é como que o prédio vai funcionar de uma maneira segura? Será que pode ficar longe de paredes combustíveis? Por exemplo, se uma vela virar, será que a gente pode pôr em volta das velas a areia para que não haja perigo? É estar ciente do que existe no prédio. Eu não estou dizendo que não deveríamos ter velas nos lugares de oração. Também precisamos pensar não só dentro do prédio, mas as fontes de ignição fora. Tem fogo, tem descargas elétricas, falamos de terremotos, mas tem múltiplos eventos que levam ao fogo. E olha, aqui tem os fogos criminais também, né? Fontes de ignição. O que nós temos? Se tiver uma coisa muito quente ou em chamas, isso pode causar ignição como? Então, muitas vezes nós temos prédios construídos de madeira, construção de madeira, fiação antiga, que foi instalada há muito tempo. Essa fiação antiga tem isolamento combustível, queima rapidamente. Isolamento de hoje em dia é muito melhor do que antigamente, mas a insolação antiga é basicamente plástico, que é um combustível em grandes, e se for atrás das paredes, você pode ter um incêndio não visto por trás e você nem da parede você nem fica sabendo. Então, precisa sempre estar atualizando a fiação, eliminar a fiação existente sempre que possível, ou estar ciente que isso poderia ser um perigo adicional. Depósitos, armazéns, olha o que a gente faz. Prédios com mais de 100 anos se tornam repositórios para material que ninguém sabe onde pôr, arquivos, papelada, no sótão, no porão do prédio. Coisas, algumas a gente precisa manter por vários motivos, outras a gente pode eliminar e outras talvez possamos armazenar em um outro lugar, mas como reduzir o material combustível para reduzir o tamanho do incêndio e também a duração limitar a duração de incêndio. Uma galeria de arte tem muito material combustível. Agora, ter um incêndio no subsolo pode expor o prédio inteiro a pegar fogo. Como há maneiras para reduzir o impacto nas áreas mais críticas? Então,
Isto era do lado esquerdo falando do incêndio e do lado direito são maneiras de mitigação. Algumas coisas que a gente encontra que são problemas. Então, muitas coisas, muitas vezes, quando você lê sobre incêndio num jornal, muitas vezes a notificação atrasada não tem detecção nenhuma nos prédios para ajudar a detectar e para reduzir essa linha de tempo. Então, há atrasos. Se há sistemas de detecção, às vezes não foram testados ou não há manutenção, estão lá há anos e ninguém nem sabe se funcionam mais. Então, poderiam estar causando alarme falso. Por exemplo, olha, ali puseram uma fita prateada, aquele sticky tape, na foto do meio, do lado direito, está simplesmente tapado o sprinkler ou o detector de fumaça. Alguém mexeu ali. Uma outra coisa que eu não posso entrar em muito detalhe no momento, mas existem maneiras e métodos de sistemas de detecção para poder limitar. É ótimo que aqui tem o detector de fumaça, mas também podemos limitar o impacto estético nos tetos assim muito decorados, usando uma viga que tem uma luz até 200 metros, mas eles detectam fumaça e fazem a amostra do ar. Eles sugam o ar e a fumaça, se houver um fogo, e passa por um tubo que vai por um sistema de detecção remoto para ver o que está acontecendo no teto. Então, há muita coisa a ser feita com relação ao impacto estético. Um outro ponto que sempre ocorre é que, se há um sistema de detecção instalado, mas o que acontece às 3 horas da madrugada, quando o detector é desligado e os painéis estão bipando? Quem é que vai ficar sabendo? Será que tem staff de segurança? Será que tem uma pessoa que vai chamar os bombeiros? Ou será que a gente tem que ficar esperando até 8, 9 horas da manhã e dizer, escuta, tá, ativou o detector de fumaça, está acontecendo alguma coisa? Em Nova York, o que nós temos é o que se chama uma estação central, que é um negócio que o sistema de incêndio manda uma mensagem a uma estação central e, basicamente, eles dizem, esse detector entrou em alarme. Eles que chamaram o departamento de bombeiros, eles estão recebendo uma chamada, por favor, dirija-se a esse endereço que tem um detector de fumaça ativado. Mas às 3 da manhã, esse alarme é transmitido automaticamente para alguém que agora vai chamar os bombeiros. Então, lembrando a linha do tempo, tudo que nós estamos tentando fazer é reduzir a linha do tempo o máximo possível. Quando o detector de fumaça é acionado, se os bombeiros forem acionados automaticamente, seria muito melhor, porque daí eles poderão fazer o trabalho deles em tempo. Outra coisa é, os bombeiros às vezes não têm acesso ao prédio. Olha essas construções, como que os bombeiros vão chegar? Será que podem dar a volta? Será que eles conseguem entrar com o equipamento deles e os caminhões de água? Caminhões-pipas? Será que isso só atrapalha, né? Isso que vocês viram. Sistemas de supressão, olha aqui. Tem gente que tem, em vez de extintor de incêndio, tem um balde cheio de areia, mas um balde de areia, tudo bem, mas se todo o resto existe também, mas só um balde de areia não resolve nada. Você precisa do detector, precisa poder chamar alguém dizendo, olha, tem um incêndio aqui, por favor, venha, pegue o balde de areia e jogue, se conseguirem com o balde de areia, mas se não conseguirem apagar o incêndio, a sua areia já foi toda usada e você tem que pensar assim do começo ao fim, se você vai conseguir apagar o fogo e, caso contrário, o que ocorre. A outra questão é como espalha o fogo. Vocês lembram do castelo, Winter Castle, que pegou fogo? Foi 20 anos atrás. Começou numa área, tinha uma luz halógena, muito próximo de uma cortina, e esse incêndio espalhou-se em mais de 20 quartos. E
eles começaram a ver as coisas que foram construídas para limitar, para controlar o incêndio. Mas a gente acaba passando mais fios, mais tubulação, sistemas mecânicos, as pessoas acabam furando essas paredes que ninguém sabe para que servem, que eram para segurar o fogo. Nós não precisamos um orifício tão grande, um buraco tão grande por uma tubulação, mas o que acontece é que as pessoas nunca voltam para fechar aquele buraco. Então, isso poderia ter segurado o incêndio e o fogo simplesmente passa ali. E no castelo Windsor, que eram 100 cômodos, as passagens estavam absolutamente todas abertas. Estruturalmente, eu não sou engenheiro estrutural, mas vocês podem imaginar o impacto do calor nesses metais e a capacidade dessa estrutura para conseguir se manter. E durante o período de restauro e construção, é uma das coisas que podem acontecer, é o que acontece durante o período de restauro. Muitos perigos são introduzidos, muitos materiais combustíveis, inflamáveis, e a gente não tem o plano implantado para lidar com os perigos naquele momento. Não treinamos as pessoas que estão lá, as pessoas que estão fazendo os cortes e a solda. Então, há muitas coisas que nós podemos fazer durante esse período, mas muitos incêndios acontecem em prédios históricos. E depois a gestão de limpeza, cortando árvores mortas. Olha, aqui o extintor está totalmente escondido atrás das plantas. E outra coisa é a gestão e envolvimento de todo mundo. As pessoas que vão desenvolver os planos nos prédios de evacuar o prédio, o que eles estão fazendo em termos de programas de prevenção de incêndio, etc. Uma das coisas que eu achei que seria interessante falar é olhar os sprinklers. É muito bom ver que aqui tem sprinklers instalados, mas há muitas ideias errôneas sobre sprinklers em prédios que têm arquivos e livros. E isso é porque se vê muito filme e televisão e a gente vê alguém apagando um bolo de chocolate num aniversário e aí pega fogo e aciona o sprinkler e molha tudo. Mas eu acho que tudo isso são coisas errôneas de como operam os sprinklers. O sprinkler, muitas vezes hoje em dia, esses mais modernos, têm um bulbo de vidro. E eles têm um fluido lá dentro que, quando chega a 75 graus centígrados, ele expande e quebra o, o, o vidro. E aí isso expande, estoura e começa a água. Então, os sprinklers, dentro da proximidade do fogo, talvez 2, 3, 4 sprinklers vão operar porque é aquela quantia de calor e o sprinkler é acionado e contém ali naquela área e não permite crescer. Então, sim, nós temos sprinkler com água, com tubulação, e as pessoas se preocupam com a tubulação de água, mas o que mais nós temos nos prédios? Nós temos água quente, água fria, nós temos tubulação sanitária, drenagem de água do telhado, muitas outras coisas de água que passam pela construção e ninguém se preocupa. Sistemas de sprinklers são testados com pressão. Quando a água começa a fluir, tem um sistema de alarme, mas nós não fazemos isso, por exemplo, para a tubulação de água quente ou água fria. Não tem nada monitorando, por exemplo, quando tem um vazamento de água. Então, o sprinkler é uma coisa muito positiva, eu sou super a favor, eles conseguem conter um incêndio. Uma outra coisa que vocês leem na mídia é que, mas o incêndio foi pequeno, mas a água do sprinkler foi exagerada e esses sprinklers estragaram muita coisa. Mas você não pode comparar nenhum dano e o dano de um sprinkler ou do incêndio sem sprinkler e o dano por incêndio e água
o bombeiro descarregando 400 litros de água em cada mangueira, alguém vai ter que apagar o fogo, né? Um pouquinho de danos de fogo e um pouco de danos causados pela água. Na verdade, as pessoas têm que ter bom senso, né? Porque uma coisa que eu sei que há muitas limitações de recursos aqui, mas eu queria falar um pouquinho só sobre o seguinte: há muitas coisas que a gente pode fazer que não custam muito, que têm um grande impacto para aumentar a prevenção. Nós precisamos poder detectar e apagar o incêndio. Se você tá, eu fui lá na Mongólia, onde tinha um templo. O que que nós temos localmente? Nós não tem sistema de incêndio porque não tem ninguém, o fabricante não tem ninguém para manter o sistema. Então você gasta um monte de dinheiro que não vai funcionar. Então, usando recursos nacionais para detectar soluções que talvez não sejam perfeitas, mas vão ser sustentáveis. Então, isso aqui, um dos projetos diz o seguinte: para investir em sprinklers e alarmes contra incêndios, é muito bom, mas para que os monges controlem as velas, eles podem usar o gongo ou os sinos, né? Usar pelo menos cobertores velhos para abafar o fogo. Então, são coisas que podem impedir os pequenos incêndios antes de se tornar um grande incêndio. Se for um incêndio muito maior, aí a gente perde totalmente o controle, mas nós podemos impedir que isso aconteça e eu acho que são soluções mais sustentáveis. Outras coisas, olhando coisas simples como apagar luzes, ter certeza que não estou em contato com materiais inflamáveis, chamas, não fumando, fazendo o que nós podemos, coisas simples como tentando remover depósitos e armazéns, colocar o depósito para outros lugares e fazer uma limpeza. Então, muitos disso, na verdade, tudo isso, essa organização e gestão não custa caro, não é? Isso aqui era tinha um sino aqui no terceiro andar de um monastério. Em vez de mandar alguém e correr o risco de ir lá tocar o sino, podia colocar esse sino embaixo, no andar térreo. E também, isso não precisa ser um alarme contra incêndio novíssimo, mais moderno do mundo, mas tem outras coisas que nós podemos fazer. Aqui são planos de evacuação, de saída. É importante não ficar lá nas mídias sociais, sair mesmo, sair. Olha essas coisas aqui. Tem jeito de bloquear as paredes, fechar as paredes para retardar um pouco o incêndio. E tem grandes recursos aqui, com experiências, grandes experiências. Todos os bombeiros aqui têm grande experiência trabalhando com eles, não simplesmente nas soluções, mas planejar, saber onde, ou como que é o layout do prédio. Muitas vezes os bombeiros chegam, eles veem arquivos, documentos, e eles não têm noção que queremos limitar a quantidade de água usada em caso de incêndio. Tudo isso é muito importante, então é importante falar com eles antes. E como chegar, então é importante também ter acesso, ter portão onde pode passar. Então, para onde a gente pode ir? Quais são os próximos passos?
conscientização para engajar essas pessoas. Também trabalhar com os bombeiros, trabalhar com eles e entender quais são os conhecimentos que eles já têm. E entender também quanto tempo demora para chegar no prédio, como que eles vão combater um incêndio, quais são os recursos que são necessários, como podemos nós ajudá-los em caso de incêndio. De novo, tem uma linha de tempo, como podemos reduzir o tempo da melhor maneira possível, reduzir o tempo do incêndio. Nosso objetivo é reduzir o tempo do incêndio. E, por último, os recursos e financiamento. Eu sei que tem poucos recursos, mas podemos pensar em decisões mais eficazes, que custam menos. E olhando essa situação não simplesmente como custo, mas um investimento na proteção do nosso patrimônio. Tem vários custos, vários números. Quanto custa um sprinkler aqui, quanto custa um hidrante aqui, quanto custa colocar um sprinkler aqui e não lá. Pode custar, mas quando comparar os milhões de dólares, milhões de reais, que vale o acervo, que vale a coleção, é muito melhor, às vezes, investir e fazer esse investimento e vê-lo como investimento no valor do acervo, vendo qual é o valor do acervo, essas coisas que não tem nem valor, não tem nem comparação, não tem nem valor. Não ajuda, muitas vezes, para conseguir verba, mas eis a ideia. O argumento é importante pensar com esse jeito, ter esse jeito de pensar para poder, de repente, conseguir outros recursos no futuro. Com isso, muitíssimo obrigado. Tomara que seja útil, pelo menos dar umas ideias, dar umas coisas para pensar. Thank you very much. Queria só, antes de abrir para as perguntas, a ideia do encontro hoje, né, a oportunidade que o consulado americano nos ofereceu, é que o Chris pudesse estar mais perto dos profissionais que têm atuado em instituições ou instâncias aqui em São Paulo, né? Então acho que é uma possibilidade aí nos próximos minutos de a gente aí aproveitar, né, para fazer um breve debate. Acho que a gente poderia começar, né, com a pergunta, a provocação do próprio Chris, né, no sentido de onde podemos... Desculpa. Onde podemos ir a seguir, né, os próximos passos, né, na perspectiva de ampliarmos a proteção dos nossos bens culturais, especialmente quanto ao risco de incêndio, né? Então, acho que fiquem aí com essa reflexão, e aí, na sequência, eu abro para as perguntas, né? Mas queria só recapitular, como eu tinha dito no início, brevemente ali as premissas do seminário realizado no Rio de Janeiro, né? Primeiro, eu queria fazer uma correção imperdoável, que estamos aqui no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, né? Que são os nossos anfitriões, né? O IEB aqui logo ao lado, né? Mas, enfim, só para... A Izzy gentilmente aí, me passou aí a correção. O seminário, né, que teve como título Patrimônio em Chamas, quem é o próximo? Gestão de risco de incêndio para o patrimônio cultural, né, foi um seminário correalizado pelo ICOM Brasil, pelo IBRAM e pelo ICROM, né, sem dúvida a partir da motivação do incêndio do Museu Nacional, né, e um entendimento, especificamente, vou falar aqui no âmbito do ICOM Brasil, né, de uma responsabilidade de nós profissionais, né, avançarmos com efetividade nessa pauta de gestão de risco de incêndio, né. Então, finalmente, houve, né, ali uma articulação possível entre esses três entes, né, para a realização desse seminário internacional, que congregou 15, talvez, dos principais especialistas de incêndios no Brasil
e internacionalmente, né? A gente contou aí com 7 países, né, participantes, né, o Chris e mais um colega do Smithsonian vindo dos Estados Unidos, e a gente organizou o seminário, né, teve 1 dia e meio de painéis, em 7 painéis, né, de uma certa forma, para cobrir, né, os principais aspectos no que diz respeito à gestão de risco de incêndio, né. Então, teve um primeiro painel que a gente denominou como Entendendo o Problema, né, e daí o José Luiz Pedersoli, que é o especialista brasileiro, mas hoje sediado em Roma, no ICRON, né, fez uma fala muito interessante relativamente às estatísticas ligadas a incêndio, né, no Brasil e internacionalmente, né, e o ponto principal que a gente queria trazer com essa fala inicial era muito no sentido de que fogo é um risco prioritário, né, e que a prevenção, ou como muito bem, acho que o Chris traz aqui muitos elementos importantes, né, a ação de mitigação é fundamental, né, para a gente ter impactos menores e perdas menores, né. Então, essa relação entre fogo é um risco, de certa forma, entre aspas, inevitável, porque é um alto risco, né? Então, na história do mundo, né, a gente é permeado aí por grandes incêndios que marcaram diferentes épocas e diferentes contextos. Por outro lado, faz toda a diferença, né, uma cultura de prevenção, né, manutenção e implementação de dispositivos de segurança, né. Aí seguimos para um segundo painel, que era muito focado em legislação e políticas, né, e aí temos, no âmbito brasileiro, né, já uma legislação que cobre bastante, mas que, né, as normas, e tem uma representante da OAB aqui, e as legislações no Brasil, infelizmente, não têm sido suficientes na perspectiva de implementação, né, de ações que gerem efetividade, né. Então, o segundo ponto, de fato, e aí eu diria, né, que minha primeira reflexão em torno de próximos passos é falar, de fato, no contexto brasileiro, uma perspectiva de implementação efetiva, né, seja na perspectiva de dispositivos, seja na perspectiva de políticas e normas, né, mas temos que entender, e aí eu acho que essa rede de profissionais que está hoje aqui presente é fundamental, né, para essa reflexão e para avançarmos nesse sentido. O terceiro painel foi ligado à questão de quais recursos, né, temos hoje, e aí o Chris fez a primeira fala exatamente na perspectiva de novas abordagens e tecnologias, né, que ele trouxe um pouquinho aqui para a gente. E, finalmente, um próximo e último painel, que foi do primeiro dia do seminário, que foi bem intenso, como vocês viram, a questão já de primeiros socorros, né, recuperação e que a gente chamou de recomeços, né? Então, daí já uma perspectiva pós-incêndio, né, que a gente não quer chegar lá, mas que também é necessária em termos de reflexão sobre as formas de atuação. E aí, no segundo dia, a gente teve somente um período de painéis, e aí a gente começou a olhar as lições aprendidas, né, e aí tiveram compartilhamento de experiências internacionais e brasileiras, né, internacional, uma que foi bastante emblemática foi o duplo incêndio no Glasgow School of Arts, né, no edifício do Macintosh, que, né, é bastante dado, né, o estado da arte, né, do Reino Unido, com tantos recursos, né, e tecnologias disponíveis, como que isso acontece lá, né, o compartilhamento de casos brasileiros, como também um incêndio na matriz de Pirinópolis, né, que o colega do IFAM pôde compartilhar, e encerramos com a perspectiva que a gente queria muito colocar em debate, que era essa perspectiva de como construir uma cultura de mitigação de riscos em organizações de patrimônio, né, e aí tiveram um conjunto de falas, o Michael Kilby, também colega americano do Smithsonian, encerrando com uma professora nossa da USP, a professora Rosária Ono, né, que fez ali uma reflexão a partir da perspectiva brasileira.
Esses painéis todos, quem não pôde estar presente, eles foram gravados, né? E aí, com o apoio da Unesco, a gente vai editar e futuramente disponibilizar, tá? Então, fiquem atentos aí nas divulgações, que aí nos próximos meses vai ser um material que fica aí, né, também para a comunidade brasileira e internacional para fazer as suas reflexões. Já então, né, devolvendo aí a bola agora para o público participar, né, queria, talvez vocês possam se manifestar e aí a gente faz uma rodada, não sei quanto tempo, Joyce, o Chris tem? Uns 20 minutos, né? Acho que 3 ou 4 perguntas vão ser possíveis, né? A sugestão fica aí um pouco de pensar aí próximos passos, né? Eu gosto bastante, né, quando o Chris traz essa perspectiva de manter as coisas simples, keep it simple. A perspectiva também de ativar, né, recursos locais, né? Ou seja, a avaliação, de fato, de soluções com custo-efetividade é fundamental para avançarmos, né? Senão a gente faz grandes planejamentos, né, que às vezes não necessariamente são os mais efetivos, né, prevendo recursos muito caros ou muito sofisticados. Gosto bastante também quando o Chris traz essa perspectiva, sempre tem que pensar também na dimensão, né, de como depois a gente vai, esses sistemas que são implantados, sejam sprinklers, alarmes, né, depois como a gente vai operar e fazer a manutenção desses sistemas. A gente sabe que, né, o desafio também de contratação de empresas terceirizadas, né, com esse custo, também é um aspecto importante de se verificar, né? Então, um pouco pensar aí nessas perspectivas, acho que pode dar aí um bom diálogo. Então, já temos primeiras perguntas? Não? Oi, eu sou o Estevam, do MAN, do Ibirapuera. Existe algum custo, uma relação, porque agora eu acho que é um trabalho de casa a gente vender essas ações internamente. Algum custo, assim, quanto a cada dólar investido, a cada real investido, eu consigo economizar? Existe essa relação? Se é possível fazer uma relação nesse sentido? Cada dólar investido, cada real investido, numa suposta tragédia, eu deixei de gastar, ou até para efeito de seguro, quanto mais eu investir em infraestrutura, em ações desse tipo, quanto eu consigo negociar com o meu seguro depois? Just to understand the question, is it... A pergunta é, são economia para seguros ou se é investimento de, sei lá, $1 milhão na prevenção? Mas pode ser que os danos não superem esses $1 milhão, enfim. Na prevenção. Prevention is what I'm thinking about. Para seguro, não sei. Pode ser algo significativo devido ao valor dos acervos. Vai depender muito do acervo. Algumas estimativas das Nações Unidas, que é a UNISDR, Estratégia para a Redução de Desastres, dizem que cada dólar de prevenção, de investimento de prevenção, traz uma economia de $7, $8 para resposta e recuperação. Mas eu não gosto muito dessas cifras, porque acho que é difícil dar um valor, falar exatamente. Você está investindo em quê? É um sistema de sprinklers ou é dinheiro que você está para separar os arquivos?
porque se tiver um incêndio na área dos arquivos, vai causar mais danos. Enfim, é difícil, é bem difícil, de fato, chegar a um número específico para isso. E aquilo que queremos proteger, é difícil falar que vale tanto. O dano de calor, dano de água, dano para sempre, que a gente vai perder. Então, essa divisão das Nações Unidas tem essa estimativa, mas eu não acho que essa estimativa é muito útil, não seja muito útil, não. Pensando Notre Dame, seria milhões de dólares para ter alarmes e sistema de sprinklers, etc. Não sei quanto custa, sei lá, $500 bilhão para reconstruir a igreja. Então, não sei se é 1 para 100, cada dólar investido, 100 economizado, mas é difícil, muda de um lugar para outro, né? Something I could possibly add to that. Pedersoli, que trouxe essas estatísticas, né, que no levantamento dele, né, que, enfim, tem questões de metodologia, mas ele levantou que no Brasil teria um risco de uns 20% de risco de incêndio a cada 30 anos, né, numa média para as instituições culturais brasileiras, né? A partir de levantamento de sinistros ocorridos aí no Brasil, né? A gente tem uma percepção, né, quente em relação aos incêndios, né, porque a gente tem visto aí nos últimos anos sistematicamente grandes incêndios ocorrendo, né? Mas, na verdade, a gente não é visível uma quantidade de incêndios que tem menor impacto e menores perdas, que não saem nos jornais, enfim, né? Então, talvez na mobilização com os nossos dirigentes, né, os que estão ali na tomada de decisão, essa questão da percepção do alto risco é fundamental, né? Porque às vezes parece, né, é uma fala comum, não vai acontecer, né, mas vai, né? E, portanto, agora, também eu acho que nós, profissionais, temos que levar perspectivas, né, de investimentos possíveis e que também aí sejam apresentados com um custo-efetividade, né, que possa ser considerado viável, né, para a instituição. And I think, Sim, só para pegar o gancho, é importante lembrar também, com o Nepal e Katisarki, no Reino Unido, em termos de quanto que a gente perde, não é simplesmente aquela coisa, aquele prédio. É a comunidade, quantas pessoas vão lá, quantos turistas tem, e vão deixar de ser turistas, vão deixar de ter turismo na região por causa disso. Então, o impacto, Nepal, por exemplo, imaginem-se, e esses também são custos que tem que levar em consideração. Não é simplesmente o bem físico que estamos perdendo. Oi, eu queria fazer uma pergunta voltando para o Keep It Simple, porque eu acho que essa é a chave. A sensação que eu tenho é que falar sobre grandes investimentos ou argumentos para convencer os gestores é muito variável. Cada instituição, e o valor venal não é o valor patrimonial, histórico, cultural. Então, é muito difícil colocar isso em números se o que se perde, como se perdeu no Arquivo Nacional, é muito maior do que isso. Então, para voltar no que é simples, no que é possível das instituições mudarem em termos de uma cultura de preservação, eu acho que essas dicas, essas informações, para mudar a cultura interna, quer dizer, o quanto se pode fazer naquela estrutura em termos de mudança de hábito, de práticas e tudo mais, deveria ser talvez o foco primordial, e não os grandes investimentos em termos de instalação, que muitas vezes podem ser feitos num primeiro momento e não podem ser mantidos depois, que é o retrato do Brasil, isso, né? Obrigada.
bem feito, né? E vamos pensar do outro lado. Vamos pensar do contrário. Agora, quais são os próximos passos? Como podemos realizar isso para as pessoas que são gestores das edificações, dos museus? Como que podemos conscientizar as pessoas? Por um lado, tudo bem, a gente escreve códigos, prepara guias, mas como podemos ser mais eficazes em termos de divulgar essas informações? São workshops, não é publicação, não é qual é o jeito? Como que podemos divulgar essas informações, essa ideia? Argumentar o investimento na instalação de equipamentos é muito mais difícil numa situação em que não há orçamento, etc., do que argumentar exatamente do tamanho da coleção, da importância da coleção, em relação a mudanças muito práticas e cotidianas na equipe. Então, o que se pode implementar em todas as instâncias, no edifício, na cultura, na recepção, na segurança, no armazenamento, na reserva técnica, porque, claro que os incêndios eles não começam exatamente, ou muitas vezes, onde está sendo exibido, que é o foco fundamental dos museus, é o local de exibição, mas não são os outros locais que estão descobertos de outras instâncias de segurança. Né? O que eu poderia agregar, até como uma provocação, e até porque aqui eu vejo que são muito mais profissionais de museus e da área de patrimônio, é que é fundamental para avançarmos a articulação entre diferentes instâncias, técnicas, institucionais e políticas, né? Porque a tomada de decisão e ação efetiva passa por essas diferentes articulações. No Brasil, a gente tem uma certa dificuldade, ou a gente fica fechado entre as instâncias técnicas, né, com uma certa ou grande desconfiança, porque temos nossas razões com as instâncias políticas, mas não há outra forma de fazer. Né? Então, talvez a gente pensar estratégias, né, como extravasar, para ajudar para você, né, profissional, que está lá na guarda do acervo, né, poder também montar a sua causa, a sua posição relativamente às questões de segurança, né, que muitas vezes, de fato, é bastante impermeável na articulação com o diretor do museu ou afim. Né. Eu gostaria de fazer um comentário que, talvez depois de tudo o que se falou, de todas as experiências estrangeiras, dos sinistros e tudo mais, é a gente fazer um estudo comparativo da forma como, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, é feito o trabalho de planejamento, de prevenção e de articulação entre as várias instâncias, porque nós temos essa dificuldade. Nós vimos, os sinistros acontecem, pequenos ou grandes. Então, nós vimos um exemplo muito recente do que aconteceu no Museu Nacional e de todas as perdas, e do que aconteceu na Notre Dame e de todas as perdas. Quer dizer, é óbvio que o planejamento, o conhecimento, a forma de resgate, de como foram resgatados os bens na França, de como foi feito o trabalho dos bombeiros, inclusive para a proteção das questões fundamentais do edifício, e nós aqui não tivemos nem água para conter o sinistro, e não tivemos uma rotina de desligar o aparelho de ar-condicionado quando o museu fechou e não deixar ele stand-by, porque foi ali que o sinistro ocorreu e porque a gente tem pessoas na manutenção que fazem trabalhos de manutenção sem supervisão especializada, com desconhecimento de como é feita a manutenção.
Então, a gente vê, inclusive, sobre rotinas nas instituições de contato entre as áreas de segurança, as áreas de vigilância, as áreas técnicas, as direções, como aconteceu no Centro Cultural São Paulo, que aconteceu um sinistro de madrugada e a vigilância terceirizada não sabia a quem se dirigir. Isso foi sabido por uma pessoa que estava trabalhando de madrugada da instituição e ouviu no rádio, assim como no Museu Nacional, que foi gente passando de carro que viu que tinha incêndio, que a segurança era pequena, isolada em algum lugar e não viu o que estava acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa avançar muito nessas questões se a gente pensa em keep it simple. Mais questões? Acho que tinha aqui no centro, por favor. Então, acho que ele está ouvindo. Boa tarde. Parabéns pela ótima apresentação. Num panorama de tudo que eu ouvi aqui, e mais um complemento do que a Renata falou, que hoje a gente trabalha com técnica, com investimento e política, então eu queria saber de vocês se vocês me sugerem alguma coisa em termos de complemento de legislação, porque hoje a gente tem legislação que prevê segurança, aquela segurança comum, contra incêndio e tudo. O que é que nós, operadores do direito aqui, que é a minha parte, como é que eu poderia propor incrementos na legislação de preservação do patrimônio, pensando no Keep It Simple, porque eu preciso de uma linguagem funcional, mas o que é que eu poderia propor hoje, usando as ferramentas e o acesso que eu tenho, para acrescentar segurança dentro de tudo isso que a gente ouviu hoje? Desculpem. Meu nome é Cíndia, eu sou presidente da Comissão de Direito das Artes e hoje eu estou representando a OAB São Paulo aqui nesse evento. Agradeço muito o convite. Desculpem, não me apresentei antes. Cíndia, eu vou começar respondendo mais um contexto brasileiro e, Chris, depois você complementa com a experiência internacional americana, se for o caso. Acho que a UEB tem algumas experiências interessantes no sentido de comissões que acompanham, né, acho que questões, programas mais complexos, né, e muito na perspectiva exatamente do que eu falei anteriormente, de agregar diferentes instâncias, né. Então, por exemplo, a participação em qualquer normativa do Corpo de Bombeiros, até porque, estrito sensu, né, a responsabilidade, sabemos também a dimensão federativa brasileira, cada estado tem uma normativa, né, aí a gente pode aprofundar a discussão, né, bastante, né, nos desafios também, né, de instâncias de responsabilidades, né, e como isso conflui ou não conflui, né, para a melhoria de uma ação coordenada em relação à mitigação ligada a risco de incêndio, né. Então, nesse sentido, uma sugestão que me ocorre é muito nesse sentido. A OAB, novamente, poder liderar processos, né, no sentido de pensar implementação ou melhoria de normativas, né, a partir de uma articulação, participação, escuta, né, de diferentes instâncias, né. Então, com representação dos órgãos, como o Corpo de Bombeiros diretamente, mas órgãos de patrimônio, profissionais de museus, enfim, né. Acho que é um caminho que parece interessante. Thank you. Desconheço o que acontece fora dos Estados Unidos, mas existem códigos que se tratam de segurança. Mas, de certa forma, eu sei que existem contratos de empréstimo, eu sei que tem diferentes museus onde eles aceitam
novos acervos, ou eles emprestam acervos e tem os requisitos básicos para seguradores e seguradoras, então tem os níveis básicos de segurança, de cuidados das coleções. Então, o código é o mínimo, o requisito mínimo, mas outra coisa que pode se fazer é fazer além, realizar ou fazer coisas além desses códigos para aumentar os níveis de segurança. Então, como Perisópolis, para a apresentação do Solis, seria interessante olhar para as estatísticas dos países para entender um pouco melhor e dimensionar um pouco melhor essa situação. Não, sem perguntas. Bom, alguns comentários finais. Não há uma última pergunta, Chris? Então, eu vou fazer alguns comentários finais e daí abro também para você fazer os seus comentários finais. Também um pouco na perspectiva de próximos passos, relativamente ao seminário realizado. Estamos fazendo as avaliações, naturalmente. Tivemos um último dia, que eu não comentei, que foi um fórum de especialistas fechado, que o Chris também participou, né? Então, todos os palestrantes, mais um conjunto de convidados com especialistas bem com foco de incêndio, participaram para a discussão e a redação de um documento de recomendações, né? Então, a gente está consolidando esse documento, e aí, após a validação de todos os participantes, nas próximas semanas, a gente vai compartilhar, né, aqui no Brasil e internacionalmente, né? Tinha muito um desejo, né, nesse afã, depois, né, da perda e do impacto tão grande do incêndio do Museu Nacional, que a gente pudesse sair do seminário com um produto concreto, né? Então, além da gravação dos painéis, né, esse documento de recomendações foi, acho que, um dia, de fato, muito produtivo e interessante de troca entre esses profissionais, né? Então, temos aí, relativamente ao seminário, o documento com recomendações e já uma ideia, possivelmente, da publicação, né, das palestras, né? Mas isso já é para um médio prazo, uma coisa de cada vez. Da perspectiva do ICOM Brasil, o que eu queria compartilhar é muito um sentido. O ICOM é uma rede de profissionais internacional, né? Então, mais do que tudo, a gente não faz nada sozinho, e a nossa missão é muito ativar os profissionais para os temas, né, que a gente vai entendendo como relevante. Confesso que também, quando desenhamos o plano de gestão atual, que começou no ano passado, vai até 21, né, são ciclos de 3 anos no ICOM, então eu estou na presidência do ICOM até maio de 2021, não havia a questão de gestão de risco e segurança como um tema prioritário, né? Claro que estava sempre entre os temas, mas não aquele necessariamente que aqui no Brasil, o ICOM Brasil, a gente iria mobilizar. A gente assumiu em maio, em 2 de setembro teve incêndio no Museu Nacional, e aí houve uma demanda internacional enorme, fomos, né, assim, chacoalhados pela responsabilidade e, de fato, realinhamos, e aí isso foi consolidado na última Assembleia do ICOM Brasil, agora já neste ano, em abril último, o eixo de gestão de risco e segurança como um eixo estratégico desta gestão. Então, a partir disso, desde o final do ano passado, a gente veio fazendo esse alinhamento, aplicamos para uma bolsa no ICOM Internacional e recebemos um recurso que viabilizou, em parte, com as muitas parcerias, a realização desse seminário, e temos uma segunda ação, que é uma ação mais de formação, prevista ou para o último trimestre desse ano ou o segundo trimestre do ano que vem, né? 1 a 7 de setembro
Temos a conferência trienal do ICON sendo realizada em Kyoto. Não sei quem de vocês aqui vai ter a possibilidade de ir tão longe, né? Mas, enfim. E aí a gente vai fazer uma apresentação na plenária específica de gestão de risco em Kyoto sobre o Museu Nacional e os resultados desse seminário, né? Então, é bacana, também tem um posicionamento brasileiro relativamente a isso. Mas, finalmente, o que eu queria muito compartilhar aqui, essa oportunidade aqui do IEA, e agradeço a Isis, né, muito por ter viabilizado a articulação aqui com o IEA, é não só compartilhar com os meus colegas aqui da universidade, mas também com a rede de profissionais, né, um pouco para a gente pensar, né? Não existe um plano consolidado, né, do que, de fato, a gente pode, né, pensar aí em atuar conjuntamente na perspectiva comum, né, de alavancar, né, o nível de proteção do nosso patrimônio, especificamente em relação a risco de incêndio, né? Então, ideias são bem-vindas, o ICOM Brasil está à disposição, né? Tem tido os debates no âmbito na universidade, não só quanto aos desafios, por exemplo, né, do próprio IEB, Biblioteca Mindlin, né, o professor Zeron está aqui no sentido de também dar conta de edifícios mais complexos, né, e na perspectiva de segurança dos edifícios e dos acervos, coleções que estão guardados nesses edifícios, né. Na universidade também, no âmbito do projeto que mais especificamente eu estou envolvida, que é do restauro do Museu Paulista, né, Museu do Ipiranga. Então, tem, por exemplo, uma discussão-chave, foi colocar sprinkler ou não colocar sprinkler. Eu compartilho de primeira mão que o edifício monumento, o edifício histórico do Museu Paulista não vai ser climatizado, que era outro debate, mas vai ter sprinkler, né? Então, uma definição relativamente menos ao conforto das pessoas, mas à segurança, sim, né? Isso foi um debate muito interessante, né? Que certamente os colegas do Museu Paulista vão compartilhar. A professora Rosário já compartilhou no seminário, enfim, mas muitas questões. Me ocorre, acho que o colega do MAN não está aqui, mas teve um especialista de seguros também que falou no seminário, né? A gente já pensou num desdobramento, numa discussão mais específica, talvez a UEB podia estar junto, né, relativamente a parametrização de apólices de seguro mais adequadas a instituições culturais, enfim, muitas ideias, mas para dizer que o ICOM Brasil está aberto aí para recebê-las, pensar conjuntamente aí como a gente pode avançar. Então, queria passar a palavra para o Cris, para os últimos remarks. Agradecer muito, muito a presença. Eu sei que você está num roadshow sobre... Ele já falou de diversas formas, acho que o consulado tem uma política muito interessante, de fato, de aproveitar a vinda, né, isso aproxima, né, eu acho que, com certeza, o Chris aí fica à disposição, né, de todos vocês aí para contatos futuros. Então, muito obrigada. Chris, por favor. Thank you, Renata. Eu quero apenas encerrar dizendo que eu agradeço pelo seu tempo, por estarem aqui. Quero agradecer à universidade pelo acesso à universidade. E quero agradecer a Renata e o Conselho de Museus e o Consulado Americano. É ótimo estar aqui. O motivo de eu estar aqui não é bom, porque foi por causa do incêndio no Rio, no Museu do Incêndio, mas pelo menos isso é o início de uma conversa entre nós, que eu acho que são muito, muito importantes e críticas. Eu acredito que uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer imediatamente é criar e não esperar os recursos, não esperar legislação, não ficar esperando as coisas. Simplesmente, para mim, uma coisa que pode ajudar na solução
é conscientização. O que isso significa? Significa várias coisas. Conscientização é estar ciente que as nossas estruturas e nossos prédios estão suscetíveis ao incêndio. Não é porque não aconteceu o incêndio. O Palácio de Windsor não teve um problema até depois de centenas de anos, até que alguma coisa aconteceu e eles descobriram que eles tinham um problema de incêndio. Pegou fogo no castelo de Windsor, os 200 quartos. É difícil, num incêndio, saber o quão seguro nós estamos, comparando isso a uma estrutura. Nós sabemos que o prédio vai continuar de pé, as luzes estão ligadas, o sistema elétrico está funcionando, o ar-condicionado está ligado. Mas será que nós sabemos se o detector de fumaça está ligado? Será que o sprinkler está funcionando? E normalmente ninguém sabe. E é por isso que começam os incêndios. Então, acho que é uma coisa difícil e desafiadora, mas nós precisamos entender. Porque só porque nós não tivemos incêndio, por exemplo, aqui, não significa que nós estamos seguros e livres de incêndio. Entendendo a conscientização que um fogo é rápido, não dá tempo para nenhum atraso. Vocês viram, eu mostrei quanto tempo leva para os bombeiros chegarem. Então, é preciso que eles venham o mais rápido possível. Nós não temos tempo, como nós já vimos. Compreendendo as pessoas que têm que ter a responsabilidade de fazer os contatos, que a gente chama de respondentes, mas não dá para fazer milagre. Eles também só podem fazer certas coisas, não são milagrosos os bombeiros. E criar conscientização, tendo as normas e os padrões, não significa que nós estamos protegidos nos nossos prédios e o nosso conteúdo. Falamos de muitas coisas de baixo custo e alto impacto e muita conscientização. Como fazer isso? Então, eu gostaria de voltar e dizer como nós criamos essa conscientização. Se vocês tiverem alguma ideia, escrevam, façam um folheto, um guia, um manual. O que é mais eficaz? Será que é fazer reuniões como essa, seminários? O que vocês acham? E aí vão dizer, olha, isso aqui é 80% do que eu poderia fazer no meu prédio. Eu já escrevi tanta coisa em termos de códigos, manuais, normas, padrões. E será que é isso que é mais eficaz? Não sei. Então, qualquer ideia que você tiver, como chegar às pessoas que podem ajudar de fato, eu gostaria de ouvir mais sugestões. Podem escrever para mim. E eu acho a conscientização, sabe? Porque conscientização é uma coisa que todos somos parte do problema e parte da solução. Se nós pudermos reduzir a parte que nós somos parte do problema e tornarmos mais a parte da solução, nós estamos criando uma conscientização que vai longe. E eu acho que não precisa ter muita coisa para fazer isso. Essas coisas que podem diminuir o impacto do incêndio. Então, com isso, eu vou encerrar e vou dizer muito obrigado pelo seu interesse e sua atenção e pelo seu tempo, e agradeço a oportunidade de ter conhecido todos vocês. Obrigado. Só adicionar uma questão que eu acabei me esquecendo, quer dizer, uma sugestão já fica aí da Gina Machado, né, relativamente a um estudo comparativo, acho bem interessante. A Isis me disse que tem um conjunto de pessoas também assistindo online, aqui é nosso encontro, e que a palestra já fica disponibilizada na página do Instituto de Estudos Avançados, IEA. Então, muito obrigada, boa tarde, agradeço a presença, acho que a Gina quer fazer uma última comentário. Desculpa que eu estou com a perna aqui, não estou muito... É uma sugestão que eu não sei se aplica ao ICON nesse momento. I don't know if it applies to ICON with all this challenge at this moment, but taking into account all the cultural institutions that exist in Brazil, this joint activity, if it could be done with ICOM and IFLA and ICA, Com grandes coleções, talvez todo mundo pudesse avançar e ganhar junto.
Não, com certeza, no Fórum de Especialista tinha representantes do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, é isso, mas acho que profissionais como você, Gina, né, tão experientes e com uma rede grande de conexões, pode ajudar, né, nessa articulação. Acho que é muito nessa perspectiva que a gente está tentando construir, né, e coletivamente avançar. Tá bom? Obrigada, mas ótima sugestão.